Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 66. A liberação de Pondraka e do rei de Kashi. A história do rei Pondraka é muito interessante, porque prova que sempre houve muitos velhacos e tolos que se consideram Deus. Até mesmo na presença da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, havia uma tal pessoa tola. Seu nome era Pondraka, e ele quis se declarar Deus. Enquanto o Sr. Balarama estava ausente em Vrindavana, este rei Pondraka, o rei da província de Karusha, sendo tolo e presunçoso, enviou um mensageiro ao Sr. Krishna. O Sr. Krishna é aceito como a suprema personalidade de Deus, mas o rei Pondraka desafiou diretamente Krishna através do mensageiro, que afirmava que Pondraka, e não Krishna, era Vasudeva. Nos dias atuais, há muitos seguidores tolos de tais velhacos. Semelhantemente, na época de Pondraka, muitos homens tolos aceitaram Pondraka como a suprema personalidade de Deus, porque ele não era capaz de avaliar sua própria posição. Pondraka falsamente pensava ser ele o Sr. Vasudeva. Por conseguinte, o mensageiro declarou a Krishna que o rei Pondraka, a suprema personalidade de Deus, viera à Terra em virtude de sua misericórdia sem causa, para liberar todas as pessoas aflitas. Cercado por muitas outras pessoas tolas, este velhaco Pondraka tinha concluído de fato que ele era Vasudeva, a suprema personalidade de Deus. Este tipo de conclusão é certamente infantil. Quando as crianças estão brincando, elas às vezes selecionam um rei entre elas, e a criança escolhida pode pensar que ela é realmente o rei. De modo similar, muitas pessoas tolas, devido à ignorância, selecionam outro tolo como Deus, e então o velhaco, na verdade, se considera Deus, como se Deus pudesse ser criado por meio de uma brincadeira infantil ou pelos votos dos homens. Sob esta falsa impressão, considerando-se o Senhor Supremo, Pondraka enviou seu mensageiro a Dwaraka para desafiar a posição de Krishna. O mensageiro chegou à Assembleia Real de Krishna, em Dwaraka, e transmitiu a mensagem dada pelo seu mestre, Pondraka. A mensagem continha as seguintes declarações: Eu sou a única suprema personalidade de Deus, Vasudeva. Nenhum homem pode competir comigo. Eu vim como rei Pondraka, movido por compaixão pelas almas condicionadas, devido à minha misericórdia ilimitada, sem causa. Você falsamente assumiu a posição de Vasudeva sem autoridade, mas não deveria propagar esta falsa ideia, e sim abdicar de sua posição. Ó descendente da dinastia Yadu, por favor, abandone todos os símbolos de Vasudeva que você falsamente assumiu, e depois de renunciar a esta posição, venha e renda-se a mim. Se devido à sua impudência grosseira não aceitar minhas palavras, então eu o desafio a lutar. Estou convidando para uma batalha na qual a decisão será estabelecida. Quando todos os membros da Assembleia Real, inclusive o rei Ugrasena, ouviram aquela mensagem enviada por Pondraka, eles riram muito ruidosamente durante um tempo considerável. Depois de desfrutar a gargalhada de todos os membros da Assembleia, Krishna respondeu ao mensageiro, como segue: Ó mensageiro de Pondraka,
pode levar minha mensagem para seu mestre. Você é um velhaco tolo. Eu o chamo diretamente de velhaco e recuso-me a seguir suas instruções. Jamais deixarei os símbolos de Vasudeva, especialmente meu disco. Eu não só usarei este disco para matá-lo, mas todos seus seguidores também. Eu irei destruí-lo e seus comparsas tolos, que constituem meramente uma sociedade de trapaceiros e trapaceados. Ó rei tolo, então você terá de esconder sua face em desgraça, e quando sua cabeça for cortada de seu corpo por meu disco, será cercada por pássaros carnívoros, como abutres, falcões e águias. Naquela ocasião, em vez de se tornar meu abrigo, como afirmou, você estará sujeito à clemência destes pássaros de nascimento inferior. Naquele momento, seu corpo será lançado aos cachorros, que o comerão com grande prazer. O mensageiro levou as palavras do Sr. Krishna para seu mestre, Pondraka, que pacientemente ouviu todos estes insultos. Sem esperar mais, o Sr. Sri Krishna imediatamente partiu em sua quadriga, a fim de castigar o patife Pondraka, o rei de Karusha. Porque naquela época ele estava vivendo com um amigo dele, o rei de Kashi. Krishna sitiou toda a cidade de Kashi. O rei Pondraka era um grande guerreiro, e assim que ouviu falar do ataque de Krishna, saiu da cidade com 2 divisões Akshohini de soldados. O rei de Kashi também saiu com 3 divisões Akshohini. Quando os 2 reis chegaram diante do Sr. Krishna para enfrentá-lo, Krishna viu Pondraka face a face pela primeira vez. Krishna notou que Pondraka havia decorado a si mesmo com os símbolos do búzio, disco, lótus e massa. Ele carregava um arco Sharnga falso, e seu peito havia uma insígnia artificial de Srivatsa. Seu pescoço estava decorado com uma joia cáustaba de mentira, e ele usava uma guirlanda de flores, uma imitação exata daquela do Sr. Vasudeva. Ele estava vestido com roupas de seda amarela, e a bandeira na quadriga dele portava o símbolo de Garuda, imitando exatamente aquela de Krishna. Ele tinha um valiosíssimo elmo na cabeça, e seus brincos, como espadartes, brilhavam fulgurantemente. Porém, ao todo, seu traje e maquiagem eram claramente de imitação. Qualquer um poderia perceber que ele era apenas como alguém no palco, encenando o papel de Vasudeva em roupas falsas. Quando o Sr. Sri Krishna viu que Pondraka estava imitando sua postura e vestimenta, ele não pôde conter seu riso, e assim riu com grande satisfação. Os soldados do lado do rei Pondraka começaram a disparar suas armas contra Krishna. As armas, incluindo vários tipos de tridentes, maças, estacas, lanças, espadas, punhais e flechas, voaram em ondas, e Krishna as contra-atacou. Ele não só esmagou as armas, mas também os soldados e assistentes de Pondraka, da mesma maneira que durante a dissolução deste universo, o fogo da devastação reduz tudo a cinzas. Os elefantes, quadrigas, cavalos e infantaria, que pertenciam à parte oposta, foram dispersados pelas armas de Krishna. Realmente, o campo de batalha inteiro se tornou repleto de carruagens despedaçadas e corpos de homens e animais. Havia cavalos, elefantes, homens, asnos e camelos caídos. Embora o campo de batalha devastado parecesse como lugar de dança do Sr. Shiva na hora da dissolução do mundo, os guerreiros no lado de Krishna ficaram deveras encorajados por verem a cena e lutaram ainda com maior ímpeto.
Neste momento, o Sr. Krishna disse a Pondraka: Pondraka, você me pediu para abandonar os símbolos do Sr. Vishnu, especificamente meu disco. Agora eu vou passá-lo a você. Tenha cuidado. Você se declara falsamente Vasudeva, imitando-me. Logo, ninguém é um idiota maior que você. Com esta declaração de Krishna, fica claro que qualquer patife que se anuncia como Deus é o maior tolo na sociedade humana. Krishna continuou: Agora, Pondraka, vou forçá-lo a deixar esta falsa representação. Você queria que eu me rendesse a você. Agora esta oportunidade é sua. Nós lutaremos, e se eu for derrotado e você sair vitorioso, certamente vou me render a você. Desse modo, depois de castigar Pondraka muito severamente, Krishna esfacelou a quadriga de Pondraka, atirando uma flecha. Em seguida, com a ajuda do seu disco, ele separou a cabeça do corpo de Pondraka, da mesma maneira que Indra raspa os picos das montanhas com golpes do seu raio. De igual modo, Krishna também matou o rei de Kashi com suas flechas. O Sr. Krishna especificamente fez arranjos para lançar a cabeça do rei de Kashi na sua própria cidade, de forma que seus parentes e membros familiares pudessem vê-la. Krishna fez isto da mesma maneira que um furacão arrasta uma pétala de lótus daqui para lá. O Sr. Krishna matou Pondraka e o amigo dele, Kashiraja, no campo de batalha, e então ele regressou à sua cidade capital, de Dwaraka. Quando o Sr. Krishna voltou à cidade de Dwaraka, todos os Siddhas dos planetas celestiais estavam cantando suas glórias. Quanto a Pondraka, de uma maneira ou de outra, ele estivera sempre pensando no Sr. Vasudeva, vestindo-se falsamente como o Senhor. Desta forma, Pondraka alcançou Sarupya, uma das 5 espécies de liberação, e foi assim promovido aos planetas Vaikunta, onde os devotos têm as mesmas características corpóreas de Vishnu, com 4 mãos que seguram os 4 símbolos. Na verdade, a meditação dele se concentrava na forma de Vishnu, mas porque ele se considerava o próprio Sr. Vishnu, ela era ofensiva. Por ser morto por Krishna, porém, aquela ofensa foi mitigada. Assim ele recebeu a liberação de Sarupya e atingiu a mesma forma do Senhor. Quando a cabeça do rei de Kashi foi lançada através do portão da cidade, as pessoas reuniram-se ali e ficaram atônitas com aquela coisa maravilhosa. Quando descobriram que havia brincos, elas puderam entender que era a cabeça de alguém, conjeturando sobre de quem aquela cabeça poderia ser. Alguns pensaram que era a cabeça de Krishna, porque ele era o inimigo de Kashiraj. Eles ponderaram que o rei de Kashi poderia ter atirado a cabeça de Krishna na cidade, de forma que as pessoas pudessem ter prazer com a morte do inimigo. No entanto, eles finalmente descobriram que a cabeça não era de Krishna, mas do próprio Kashiraj. Quando isto foi confirmado, as rainhas do rei de Kashi aproximaram-se imediatamente e começaram a lamentar a morte do marido. Nosso querido senhor, elas choraram, com sua morte nós nos tornamos iguais a corpos mortos. O rei de Kashi tinha um filho cujo nome era Sudakshina. Depois de observar as cerimônias fúnebres ritualísticas, ele fez um voto, que como Krishna era inimigo do seu pai, ele mataria Krishna, e desse modo liquidaria a dívida dele para com o pai. Então, acompanhado por um sacerdote instruído e qualificado para ajudá-lo, ele começou a adorar Mahadeva, o Senhor Shiva.
O Sr. Shiva, que também é conhecido como Vishvanatha, é o Senhor do reino de Kashi. O templo do Sr. Vishvanatha ainda existe em Varanasi, e muitos milhares de peregrinos ainda se reúnem diariamente naquele templo. Pela adoração de Sudakshina, o Sr. Shiva ficou muito satisfeito e desejou dar uma bênção ao seu devoto. O propósito de Sudakshina era matar Krishna, e, portanto, ele orou a fim de obter um poder específico pelo qual pudesse matá-lo. O Sr. Shiva aconselhou que Sudakshina, ajudado pelos Brahmanas, executasse a cerimônia ritualística destinada a matar uma pessoa inimiga. Esta cerimônia também é mencionada em alguns dos Tantras. O Sr. Shiva informou Sudakshina que se tal cerimônia ritualística negra fosse executada corretamente, então o espírito mau, chamado Dakshinagni, apareceria e executaria qualquer ordem dada a ele. Ele deveria ser empregado, porém, para matar alguém que não fosse um Brahmana qualificado. Se todas estas condições fossem atendidas, então Dakshinagni, acompanhado pelos companheiros espectrais do Sr. Shiva, cumpriria o desejo de Sudakshina de exterminar seu inimigo. Quando Sudakshina foi encorajado pelo Sr. Shiva daquele modo, ele convenceu-se que poderia matar Krishna. Com um voto resoluto de austeridade, ele começou a executar a arte sinistra de cantar mantras, ajudado pelos sacerdotes. Depois disso, do fogo saiu uma grande forma demoníaca, cujos cabelos, barba e bigode eram exatamente da cor de cobre incandescente. Esta forma era muito grande e feroz. Como o demônio surgira do fogo, brasas de carvão emanavam das órbitas dos olhos dele. O gigantesco demônio ígneo parecia ainda mais iracundo devido aos movimentos das suas sobrancelhas. Ele exibia dentes longos e afiados, e, pondo para fora sua língua comprida, lambia seus lábios superiores e inferiores. Ele estava desnudo e portava um enorme tridente, que brilhava como fogo. Depois de aparecer do fogo de sacrifício, ele postou-se segurando o tridente na mão. Instigado por Sudakshina, o demônio dirigiu-se à cidade capital de Dwaraka, com muitas centenas de companheiros fantasmagóricos. Parecia que ele ia incinerar todo o espaço exterior. A superfície da terra tremeu por causa dos golpes de seus passos. Quando ele entrou na cidade de Dwaraka, todos os residentes entraram em pânico, exatamente como os animais em um fogo florestal. Naquele momento, Krishna estava jogando xadrez no salão do Conselho da Assembleia Real. Todos os residentes de Dwaraka aproximaram-se e disseram a ele: querido Senhor dos Três Mundos, enviaram um medonho demônio ígneo que está pronto para queimar a cidade inteira de Dwaraka. Por favor, salve-nos. Dessa forma, todos os habitantes de Dwaraka imploraram ao Sr. Krishna por proteção contra o demônio do fogo, que acabara de aparecer em Dwaraka, a fim de devastar toda a cidade. O Sr. Krishna, que especificamente protege seus devotos, observou que a população inteira de Dwaraka estava assaz perturbada pela presença do colossal demônio ígneo. Ele sorriu imediatamente e os assegurou: não se preocupem, vou lhes dar toda a proteção. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é todo penetrante. Ele está dentro do coração de todos e também está fora, na forma da manifestação cósmica. Ele pôde entender que o demônio ígneo era uma criação do Sr. Shiva, e para derrotar o demônio, ele apanhou seu disco Sudarshana,
e ordenou que ele tomasse as medidas necessárias. O disco Sudarshana apareceu com a refulgência de milhões de sóis, o calor dele sendo tão poderoso quanto o fogo que é produzido no final da manifestação cósmica. Por meio de sua refulgência, o Sudarshana Chakra iluminou o universo inteiro, a superfície da Terra, bem como o espaço exterior. Então o disco Sudarshana começou a congelar o gênio ígneo criado pelo Sr. Shiva. Dessa forma, o demônio do fogo foi impedido pelo Sudarshana Chakra do Sr. Krishna, e sendo derrotado em sua tentativa de devastar a cidade de Dwaraka, ele retrocedeu. Fracassando em atear fogo em Dwaraka, o demônio do fogo voltou para Varanasi, o reino de Kashiraja. Como resultado de sua volta, todos os sacerdotes que tinham ajudado a ensinar a magia negra de mantras, junto com o mandante, Sudakshina, foram queimados às cinzas pela brilhante refulgência do demônio ígneo. De acordo com os métodos dos mantras da arte negra instruída nos tantras, se o mantra não matar o inimigo, então, porque ele deve destruir alguém, ele mata o perpetrador original. Sudakshina fora o mentor, e os sacerdotes o ajudaram. Então todos eles foram queimados às cinzas. Este é o modo dos demônios. Os demônios criam algo para matar Deus, mas pela mesma arma, os próprios demônios são aniquilados. Perseguindo o gênio ígneo, o disco Sudarshana também entrou em Varanasi. Esta cidade fora bastante opulenta e insigne durante muito tempo. Até mesmo agora, a cidade de Varanasi é opulenta e famosa, e é uma das cidades importantes da Índia. Havia muitos palácios esplêndidos, salões de assembleias, mercados e portões com monumentos fantásticos e muito importantes nas vizinhanças dos palácios. Palanques para discursos podiam ser encontrados em cada e toda encruzilhada. Havia edifícios que alojavam a tesouraria, elefantes, cavalos, carruagens e grãos e estabelecimentos para distribuição de comida. A cidade de Varanasi estivera plena com todas essas opulências materiais por um longo tempo. Todavia, porque o rei de Kashi e seu filho Sudakshina colocaram-se contra o Sr. Krishna, o Vishnu Chakra Sudarshana, a arma disco do Sr. Krishna, devastou a cidade inteira, incinerando todos estes lugares importantes. Esta excursão fora mais devastadora que um bombardeio moderno. O Sudarshana Chakra, tendo assim terminado sua tarefa, voltou ao seu senhor, Sri Krishna, em Dwaraka. Esta narração da devastação de Varanasi pela arma disco de Krishna, o Sudarshana Chakra, é transcendental e auspiciosa. Qualquer um que narre ou ouça esta história com fé e atenção será liberado de todas as reações das atividades pecaminosas. Esta é a garantia de Shukadeva Goswami, que narrou esta história a Parikshit Maharaj. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 66 de Krishna, intitulado A Liberação de Paundraka e do Rei de Kashi.